Arrumando goiabara, te compreendendo todas as raízes pra vender no Carrefour, Araçaburuti, Jatuba. A esperança de uma igualdade social é de longe uma utopia. Mas quando um sonho começa a tomar força, de grão em grão vai se tornando uma grande egrégora. Assim, uma pequena ideia sobre o que deveria ser normal e igualitário sobre educação para todos começa a se tornar real. Araçaburuti, Jatuba. Como assim? Isso aqui é uma escola e não é uma escola ao mesmo tempo, tá ligado? Eles estão me ensinando, mas eu posso sair da sala a hora que eu quiser e eu posso entrar na sala a hora que eu quiser. Então, tipo, isso me dava uma liberdade pra pegar os conhecimentos que eu queria, sei lá, tá ligado? Eu sou Maurício Costa, eu tenho 37 anos e sou professor de geografia. A rede tem vários objetivos. A rede Emancipa é um movimento de educação popular, um movimento social de educação popular, que nasceu há 11 anos, e nesses 11 anos a gente foi trabalhando bem quais seriam os nossos objetivos. A gente nasceu como um movimento de cursinhos populares e que depois foi se entendendo mais como um movimento social de fato, porque a gente via que a nossa luta contra os muros da universidade era a mesma luta que outros movimentos sociais faziam. Então, o movimento por emprego, para ter acesso ao emprego, os movimentos sem terra, para ter acesso a poder produzir, plantar, colher, os movimentos urbanos por moradia. Então, as cercas do latifúndio e os muros que impedem as pessoas de morar eram os mesmos muros que impediam a gente de entrar nas universidades. Então a gente foi se entendendo como um movimento social e foi entendendo que o movimento de acesso à universidade, ele também tem a ver com uma ideia, uma concepção de educação popular, que é entender a educação como um instrumento de alcançar aquilo que te faz livre. A gente costuma ir nas escolas, isso é uma coisa que a gente tem muito forte aqui no Cursinho de Comentes. A gente vai nas escolas, alguns professores e coordenadores têm contatos, eu tenho alguns contatos de algumas escolas, e aí é mais fácil pra gente entrar realmente nas salas, apresentar o que é o projeto da Rede Emancipa, conversar com os alunos um pouco e acabar divulgando, né? Não só pela internet. Quando eu comecei a fazer parte da rede, conhecer ela melhor, eu vi que é um propósito muito maior do que só não, porque já é muito colocar pessoas que não têm condições, pessoas que vêm de bairros periféricos, colocar essas pessoas nas universidades públicas ou pelo ProUni, pelo SISU. Além disso, eu vi que lá foi um espaço onde eu me encontrei para debater minha realidade. E foi onde eu aprendi que debater minha realidade é debater política. Então, o Emancipa, ele é um espaço onde você debate política porque você debate seu dia a dia. Como dizia o brilhante Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E assim, brotando a semente da consciência, o senso crítico em cada aluno, despertando-os para um olhar melhor em volta do mundo. Torna-se possível, aos poucos, um mundo melhor. Tinha uma colega que ela falava que o pai dela era professor ali, que a gente não tinha, porque ela nunca evidenciou quem era o pai dela. E um dia eu estava percorrendo um daqueles corredores ali na PUC, no 4º andar, e vi que o pai dela era o professor Paulo Freire. E a partir dali me interessou muito frequentar a aula dele nas quartas-feiras à tarde, porque ele estava no governo de Erundina, ele era o secretário de Educação, e ele era o grande pesquisador da educação no Brasil, e ele recebia uma quantidade enorme de gente que fazia fila na porta dele. E aí ele passou a fazer seminários às quartas-feiras, porque eram pesquisadores do mundo inteiro que vinham ali. Então era ele, a professora Ana Maria, que até hoje está lá na PUC, o professor Moacir Gadotti, a professora Marilena Chauí, que faziam um núcleo ali, que conversavam e davam entrevistas o tempo inteiro, além dos professores das ciências sociais, que eram todos nesse momento, isso era início dos anos 90, todos pessoas que a gente via na mídia o tempo inteiro, né? Dentro da comunicação e semiótica tinha também o caso do Norval, o caso da professora Maria Lúcia Santaella, mas dentro da educação era um núcleo mais forte das ciências sociais também, porque faziam inclusão, com bolsas de estudo específica para alunos negros, com bolsa de estudo específicas para alunos indígenas. Então, nesse momento, a minha formação, que já tinha todo um viés, que eu já vinha preparado de uma universidade federal, de pensar na inclusão social como uma possibilidade até de atuação de mercado,
para mim, esse viés se fortaleceu muito nesse início de carreira, lá nos anos 90, na PUC de São Paulo. O sarau, na real, foi o que mais me motivou a continuar indo no cursinho, tá ligado? Porque eu vi ali uma chance de conseguir conhecimento de uma forma que eu gostava e passar conhecimento de uma forma que eu gostava. Então, tipo, era sempre uma roda dos bagulho. Pessoas apresentavam textos com ideias que, tipo, você nunca tinha pensado e nunca ia pensar sozinho, talvez. Ou ia demorar muito. E aí era uma brisa de muita troca, tá ligado? Então, tipo, os saraus foram algo que me ganharam muito coração. Quando eu entrei no Emancipa, eu já participava de saraus antes. Só que quando eu entrei, o primeiro que eu fui foi de Itapevi. E, nossa, foi paixão à primeira vista, tá ligado? Os caras são foda demais, Luiz, todo mundo, mano, de lá, o Aleph. E aí uma das brisas foi que eu pensei em fazer uns saraus também. Eu fiz alguns aqui no Leolinda, fiz também lá no Allende. E aí uma brisa que a gente sempre prestava era tipo, mano, fala o que você quiser. Qualquer coisa, o que você tá sentindo é importante, tá ligado? Qualquer manifestação sua é arte. Porque você pegar uma pessoa que está na periferia sem uma perspectiva, a gente não trabalha com os melhores alunos, aqueles que são os considerados melhores alunos da sala. A gente trabalha com a média desses e com aqueles que às vezes o sistema público escanteia, né? Então a gente trabalha muito com esses que não passam, para dar uma perspectiva de vida para aquelas pessoas, para elas se entenderem como sujeito, entender, por exemplo, que a violência contra a mulher não é uma coisa normal, que a periferia e os pretos não estão na universidade por causa que isso é um projeto de filtro para entrar na universidade. É isso que a gente propaga. Não é fácil você organizar um trabalho nas periferias, que são carentes de muitas coisas, e com as pessoas que têm demandas pessoais de sobrevivência muito fortes. Então, a gente é um movimento que se organiza com a negritude, com jovens que estudam em escola pública, com jovens trabalhadores, e as nossas próprias dificuldades cotidianas são as dificuldades dos nossos estudantes e as dificuldades da construção do movimento. Então, a luta a gente teve que ir trabalhando para superar várias coisas e a gente continua lutando por muitas coisas. Então, por exemplo, a gente teve desde o início dificuldade e até hoje tem dificuldade de ter acesso a material didático. A gente tem dificuldade porque os cursinhos muitas vezes têm evasões, porque eles funcionam de fim de semana e o acesso ao cursinho depende de passar na catraca do ônibus, do metrô, do trem, muitas vezes. Então esse deslocamento é um deslocamento que tem custo e esse custo é muito alto, então a gente acaba tendo dificuldade por aí. A dificuldade da alimentação, por exemplo, porque a gente também se considera uma rede, um movimento social que quer ser independente como um movimento social, que a nossa luta tem que ser uma luta independente. Então a gente não aceita qualquer tipo de financiamento e ao mesmo tempo a gente luta pelo autofinanciamento. Então todas essas são dificuldades que a gente vai enfrentando desde o início. A Rede Emancipa, foi um marco, porque ela particularmente foi um momento em que eu acho que eu mais me vi dentro do debate na sociedade. Porque no ensino médio eu comecei a participar de discussões e tal, e no terceiro ano, quando eu entrei para a rede, eu pude perceber que as minhas ideias não eram só minhas, entende? Que haviam pessoas que compartilhavam dela e nós conversávamos sobre nas aulas, e foi muito incrível, e ainda mais porque me aproximou de uma grande pessoa hoje que é minha amiga. A Rede Emancipa que me ajudou, me mostrou a ter senso crítico, a pensar melhor, sabe? Pensar no mundo, ver outras perspectivas das coisas. E eu acredito que tudo, assim, sabe? Eu me reconheci e me descobri na Rede Emancipa mesmo. O papel desses cursinhos é preparar esse aluno para chegar aqui, não achar que ele está num outro mundo, nem no mundo encantado, nem no mundo desencantado. Mas para ele saber que ele pode olhar para o território dele, que ele pode olhar para a família dele e que ali tem um saber, que ele não vai desprestigiar, que ele não vai virar as costas para a sua comunidade, para a sua raiz, para a sua base. Né? Então é fantástico a gente poder contar com eles, mesmo que distante, mas a gente sabe que pode contar.
porque eles vão preparar pessoas que vão chegar aqui com outro olhar, né? Muito mais combinado com o que se propõe o ensino superior, né? Porque vão olhar para o outro com muito mais empatia, né? Que é a palavra usando aí a terminologia da moda. Então, eu acho que é de extrema importância, né? A gente ter os alunos, né? E um trabalho como o de vocês, pensando nesse núcleo, pensando nessa temática, né? Porque às vezes a gente vê que os alunos vão lá para o mundo encantado, não que não possa ir, né? Mas se ele se aproxima dessa sua cultura, dessa sua realidade, né? E é estimulado a pensar nisso como um processo, nós vamos ver que todos os autores que estudam nas ciências sociais vão falar, quanto mais próximo você tiver do seu processo, mais encantado você fica, porque você vai ser encantado pela vida e não pelo dinheiro. Então, quem é encantado pela vida não perde esperança com tanta facilidade, né? E eu acho que esse é o papel, né? Tanto que tem esses nomes, tem essa diversidade de nome, mas que no cursinho, né, o Emancipa é muito isso, né? Tem muito esse papel de ajudar na emancipação desse ator social. Então a gente foi se entendendo como um movimento social e foi entendendo que o movimento de acesso à universidade, ele também tem a ver com uma ideia, uma concepção de educação popular, que é entender a educação como um instrumento de alcançar aquilo que te faz livre, né? Então por isso que a gente é a Rede Emancipa, porque a gente defende uma educação emancipadora. Então, mais do que o movimento de cursinhos populares, a gente foi se entendendo como um movimento de acesso à educação popular. Então, foi isso que a gente foi fazendo. A gente tem por objetivo lutar por uma educação pública, gratuita e de qualidade, transformadora, socialmente referenciada, como direito de todo mundo. Então, a gente foi trabalhando em outras áreas também, com educação dentro das prisões, com educação, com alfabetização de jovens e adultos, enfim. A gente foi entendendo que a transformação no Brasil, ela passa pela educação em todos os lugares onde está o povo. O caráter formador preparado para bater de frente com uma sociedade desigual, com o alicerce de que podem fazer a diferença, educativa e social, com um sonho de esperança que juntos possamos conquistar a igualdade. Todas as raízes pra vender no Carrefour, Araçá, Buriti, Jatubá, Babaçu, escravizaram a mãe terra e prenderam o Irapuru. E os assum preto deixaram com as vistas preta, rio virou riacho de grita, córrego virou esgoto, e a pouca sombra mais sobre difícil obra, canário canto a revolta dos índios de Aimorés, e a cobra rasteja e cobra o sangue dos caídos, e a cobra rasteja e cobra o sangue dos caídos. Jogando jura pelo teu amor, mas mentiu porque branco chegou. Sua pedra foi refúgio da dor. Salto profundo, e os donos da terra venderão pro mundo alecrim, cupuaçu, goiaba, espada de São Jorge, carquijeva braba, erva cidreira, quebra, pedra, guaco, tudo babosa, arruda, cannabis, tabaco, chapéu de couro, Eva, Santa Maria, cipó, caboclo, funcho, garra do diabo, gengibre, capim, limão, jurubeba, urumacela, pitanga, poejo, cravo. Planto na minha terra, eu sei que vai nascer, e cês contar com isso pra poder lucrar. Fizeram vários dos meus rios morrer, e Mariana chora que não vai voltar.